Boa tarde a todos. Então hoje vamos dar continuação ao eixo hipotálamo-hipófise. Vamos terminar o conteúdo de adeno-hipófise e também falar sobre os hormônios liberados pela neurohipófise. Então, para finalizarmos os hormônios da adeno-hipófise, na aula anterior a gente falou então de hormônio da folículo-estimulante, luteinizante, hormônio tireoestimulante, hormônio adrenocórtico-trófico, a prolactina, e agora vamos falar do GH, do hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento, assim como os outros hormônios da adeno-hipófise, ele é controlado a sua secreção por hormônios da onde? Do hipotálamo. O hipotálamo vai ter dois hormônios que vão regular a secreção de GH. Um hormônio vai ser o hormônio GHRH, que é o hormônio liberador de hormônio de crescimento, sendo liberado principalmente então, pelo núcleo arqueado. E eu também tenho a somatostatina, né, que pode ser liberada tanto pelos núcleos periventriculares do hipotálamo anterior. Então são esses dois hormônios hipotalâmicos que vão regular, controlar a secreção de GH pela adeno-hipófise. Com relação à secreção de GH, ela ocorre em pulsos, né? Aqui nesse exemplo, desse gráfico aqui, a gente então tem a concentração plasmática do hormônio do crescimento, aqui o período do dia, né? Então aqui eu tenho o período da tarde, aqui o período noturno. Então vejam só, ao longo do dia eu tenho pulsos da liberação do hormônio do crescimento. Esses pulsos diminuem ao longo do dia e eles têm uma amplitude maior durante o período da noite, quando o indivíduo se encontra dormindo. Então é onde esses picos são maiores do hormônio do crescimento durante o período de sono. Tá? Aqui nesse outro exemplo, né? A liberação de GH durante a infância, a gente vê o quê? Tem pulsos da liberação do hormônio do crescimento, e esses pulsos são mais frequentes e têm uma amplitude maior durante o período do sono. Tá? Por que a secreção de GH ela depende? Por que ela ocorre em pulsos? Porque a liberação do seu hormônio hipotalâmico controla a sua liberação GH-RH, por sua vez, ela também ocorre em pulsos. Isso porque ela vai depender de diversos fatores do próprio hipotálamo e extrahipotalâmicos, que vão regular a secreção de GH-RH. Então, a liberação de hormônio de crescimento ao longo do dia, né, ela ocorre em pulsos, porque a secreção de GH-RH também ocorre em pulsos. Tá? Então, quando eu tenho pulsos de liberação de GH-RH, eu tenho um aumento da secreção do hormônio de crescimento. Conforme eu aumento a concentração de GH, eu estimulo a secreção da somatostatina, que vai o quê? Inibir a secreção do hormônio do crescimento, sua concentração o quê? Diminui. Aí diminui a concentração do hormônio do crescimento, diminui a concentração de somatostatina, eu tenho novamente pulsos da liberação de GHRH, que vão estimular novamente a secreção do hormônio de crescimento, que por sua vez vão acarretar no aumento da liberação de somatostatina, que inibe a liberação do hormônio de crescimento. Depois, o que ocorre? Eu tenho novamente pulsos da liberação de GHRH, e conforme esse pulso tem uma amplitude e frequência maior, ele acarreta numa maior liberação de hormônio de crescimento. Isso é visto aonde? No período no qual a pessoa está dormindo. Tá? E novamente eu tenho o mesmo ciclo, aumenta a liberação de hormônio de crescimento, isso vai estimular a retroalimentação negativa, na qual eu vou ter aumento da liberação de somatostatina, que vai diminuir a liberação de GH. Então é dessa forma que ocorre a secreção pulsátil do hormônio de crescimento. Então tenho diversos fatores que vão controlar a secreção do hormônio de crescimento. Então, eles vão estar relacionados ao quê? Ao controle da secreção, então, de somatostatina e de GHRH. Então,
tenho fatores como, por exemplo, a grelina, que é um hormônio liberado pelo estômago, endorfinas, glucagon, dopamina, serotonina, noradrenalina, durante o período do sono, que vão fazer o quê? Estimular a liberação de GHRH, que estimula a secreção do hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento, quando ele é liberado, ele atua em diversos tecidos. Especificamente mostrado aqui, ele atua no fígado. No fígado ele vai promover a liberação de substâncias chamadas de somatomedinas, também conhecidas como fatores de crescimento semelhante à insulina. São esses fatores semelhantes de crescimento semelhante à insulina, abreviado como IGF, no caso IGF-1, que vai fazer o quê? Vai fazer a retroalimentação negativa, onde eles vão inibir a secreção de GHRH, estimular a secreção de somatostatina, diminuindo a liberação do hormônio de crescimento pela adeno-hipófise. Então, na retroalimentação, que envolve o eixo hipotalâmico, hipofisário, relacionado à secreção do hormônio do crescimento, eu tenho a participação de fatores de crescimento semelhantes à insulina, que são liberados pelo fígado. Então vejam só, especificamente aqui eu tenho o GHRH e aqui eu tenho a somatostatina. Então quando prevalece a liberação de GHRH, eu vou ter um aumento da liberação de hormônio de crescimento. Isso pode ser o quê? Induzido pelo sono, frio, uma queda na glicemia. Isso vai estimular a liberação de GHRH, que estimula a produção de hormônio de crescimento, que atua lá no fígado, promovendo o aumento da produção e liberação de IGF-1, as somatopedinas. Elas, por sua vez, vão fazer o quê? Vão estimular o hipotálamo a secretar a somatostatina, que inibe a liberação adeno-hipofisária do hormônio de crescimento. Então, dessa forma, né, controlando a liberação de GHRH e de dopamina, que eu vou controlar a liberação pela adeno-hipófise do hormônio de crescimento, com sistema de retroalimentação negativo. Outro esquema mostrando isso, né? Então, quando prevalece a ação do hormônio do crescimento, do GHRH, a adeno-hipófise libera o hormônio do crescimento, que atua em diversos tecidos, inclusive no fígado, promovendo o quê? Aumento da liberação de IGF. IGF-1 vai fazer o quê? Vai estimular o hipotálamo a liberar somatostatina, que inibe a liberação pela hipófise do hormônio do crescimento. Então é dessa forma que é feita a retroalimentação negativa da secreção do hormônio de crescimento pela adeno-hipófise. Além disso, eu tenho então outros fatores que vão estimular ou suprimir a secreção de GH em condições fisiológicas. Né? Por quê? Porque eles vão modular a liberação ou de somatostatina ou de GHRH. Então, situação, por exemplo, de hipoglicemia, né? O aumento da concentração plasmática de aminoácidos, são fatores que vão estimular o hipotálamo a secretar GHRH. Isso, por sua vez, vai estimular a adeno-hipófise a liberar o hormônio do crescimento. Então, em resposta a uma alimentação, uma alimentação rica em aminoácidos, ou uma situação na qual tem uma queda da glicemia, o hipotálamo vai ser estimulado a liberar GHRH, que por sua vez estimula a adeno-hipófise a liberar o hormônio do crescimento. Eu também tenho outros fatores que vão modular a secreção de GH, né? Como por exemplo um hormônio liberado pelo estômago chamado de grelina. A grelina ela estimula diretamente a adeno-hipófise a secretar o hormônio do crescimento. E eu também tenho o quê? O que vai regular negativamente esse sistema? A gente viu o quê? Que o hormônio do crescimento promove a síntese de GF-1 pelo fígado. O GF-1 produzido pelo fígado é liberado na circulação, onde ele vai estimular
o hipotálamo a secretar a somatostatina, que vai inibir a secreção de GH pela adenipofe. Além disso, né, o aumento da concentração plasmática de ácidos graxos livres tende a fazer o quê? A inibir também a secreção de hormônio de crescimento pela adenipofe, por inibir a secreção de GHRH e estimular a secreção de somatostatina. Então, tem vários fatores, né, intrahipotalâmicos, na somatostatina e GHRH, bem como tem o quê? Ácidos graxos livres, IGF, outros hormônios como a grelina, produzida pelo estômago, ou a concentração de aminoácidos e de glicose no plasma, que também podem modificar a liberação do hormônio de crescimento pela adenipofe. Uma vez que é liberado o hormônio do crescimento, os seus efeitos sobre os órgãos, tá, eles podem ser realizados de duas formas, de uma maneira direta ou de uma maneira indireta. A maneira direta, né, o hormônio de crescimento, então ele vai promover o quê? No órgão-alvo ele vai aumentar a síntese proteica, tende a promover lipólise, diminui a utilização de glicose como fonte energética e estimula a neoglicogênese hepática. Quando a gente fala dos efeitos indiretos do hormônio do crescimento, como por exemplo fígado, rins, pulmões, coração, ossos, eu tenho o quê? Esses efeitos do hormônio do crescimento, eles dependem do quê? Da produção local das somatomedinas, ou seja, dos fatores de crescimento semelhantes à insulina. Produzidos então nesses órgãos-alvo, eles vão fazer o quê? Promover efeitos sobre a cartilagem, osso, promovendo condrogênese, né? Nos tecidos que não são o esqueleto, eles vão ter o quê? Aumentar a síntese proteica, aumentar o número de células, promover o efeito estimulador sobre mitose, também podem promover a neoglicogênese hepática. Quando eu falo efeito indireto, lembrar o quê? Que depende da produção local dessas somatomedinas que vão atuar de maneira paráquina, promovendo esses efeitos sobre o crescimento. Quais são as ações fisiológicas, então, do hormônio do crescimento e das somatomedinas? O hormônio do crescimento, então, sobre o tecido adiposo, sobre o fígado e sobre o músculo. O que ele faz? O tecido adiposo ele tende a diminuir a utilização da glicose como fonte energética e tende a promover o quê? O aumento da lipólise. Isso tende a causar o quê? Uma diminuição do tecido adiposo em resposta ao hormônio do crescimento. No fígado, o que ele faz? No fígado, o hormônio do crescimento ele estimula síntese de RNA, síntese proteica, promove gliconeogênese e promove a produção e liberação de quem? Das IGFs, como a gente já tinha visto. No músculo, o hormônio do crescimento faz o quê? Ele diminui também a captação de glicose, ou seja, diminuindo a utilização de glicose como fonte energética, ele aumenta a captação de aminoácidos que são utilizados para a síntese proteica. Então ele tende a aumentar o quê? Aumentar a massa magra, aumentar a massa muscular. E de maneira direta ou indireta sobre os outros tecidos, né, o hormônio do crescimento e o IGF faz o quê? Eles tendem a promover o quê? Aumenta o tamanho do órgão na sua função. De que forma? Aumentando a síntese proteica, a síntese de RNA, de DNA, aumentando o tamanho das células e o número de células. Isso tende a fazer o quê? Como eu falei, que ocorra um aumento do tamanho do órgão. Sobre os condrócitos, que estão então relacionados ao crescimento linear do indivíduo, o hormônio de crescimento e principalmente os IGFs vão fazer o quê? Aumentar a captação de aminoácidos, síntese proteica, síntese de RNA, de DNA, aumentar a produção de colágeno, o principal constituinte da matriz extracelular desse tecido, e de outros componentes da matriz extracelular, levando ao quê? Ao aumento do tamanho das células e aumento do número de células. Isso no tecido cartilaginoso e ósseo tende a fazer o quê? Aumentar o crescimento, promover o crescimento linear. Como se dá o perfil de secreção do hormônio do crescimento ao longo da vida do indivíduo? Então, vejam só.
logo após o nascimento, o indivíduo ele tem um pico de liberação do hormônio de crescimento. Então, no primeiro ano de vida, ele tem um aumento muito grande da liberação desse hormônio, que tende a se estabilizar durante o período da infância, tendo outro pico no início da puberdade, né? E esse pico tende a diminuir ao final desse período, permanecendo mais baixo ao longo da vida do indivíduo e diminuindo ainda mais conforme avança a idade da pessoa. Assim, a relação que a gente tem entre a idade e o hormônio de crescimento, a gente pode ver com mais detalhe nessas figuras aqui. Então aqui eu tenho a concentração integrada de hormônio de crescimento, né, ao longo do período de vida do indivíduo. Tá? Então, no início antes do início da puberdade, ou seja, durante o período da infância, o indivíduo ele tem o quê? Ele tem uma concentração baixa de hormônio de crescimento, e todos os picos serem o quê? Frequentes, né? Escassos, né? De pequena amplitude. Quando o indivíduo então entra no período da puberdade, né? No início da puberdade, eu tenho uma maior concentração plasmática desse hormônio, né? Que é devido ao quê? Os picos de maior amplitude e de maior frequência observados durante esse período da vida. Conforme o indivíduo, então, finaliza a puberdade, o período pós-puberdade, o que ocorre? Os níveis plasmáticos do hormônio de crescimento tendem a diminuir em virtude do quê? Da amplitude menor e da frequência menor dos picos de liberação do hormônio de crescimento. Durante a vida adulta do indivíduo, o hormônio de crescimento ainda ele é detectado no plasma, né? Em virtude da capacidade ainda da adenipófise de secretar esse hormônio, mesmo que numa taxa menor. Conforme o indivíduo vai envelhecendo, esses picos de liberação de hormônio de crescimento tendem a ficar cada vez menores, né? Tanto em frequência quanto em amplitude. Então, nesse esquema aqui, a gente tem que entender que o papel que essas IGF-1s têm sobre a liberação do hormônio de crescimento e o efeito que eles têm sobre os efeitos do hormônio de crescimento nos tecidos-alvo. Então veja só, quando a gente estava vendo então a retroalimentação negativa, que regula a secreção do GH pela adenipófise, a gente tem que entender o quê? Que a IGF-1, que é responsável por essa retroalimentação, é a IGF-1, que é o quê? É liberada pelo fígado em resposta ao hormônio do crescimento. Então, relembrando, a adenipófise libera o hormônio do crescimento, e o hormônio do crescimento vai fazer o quê? Estimular o fígado a liberar IGF-1. O IGF-1 liberado pelo fígado chega na corrente sanguínea e atua no hipotálamo e na adenipófise, diminuindo a secreção de GH. O hormônio do crescimento ele também atua, como a gente viu, em outros tecidos, promovendo a síntese de somatobendinas, né, como o IGF-1. Só que nesses outros tecidos, aqui mostrado no tecido ósseo, o IGF-1 que é produzido aqui vai atuar localmente, de maneira parácrina, tá? E ele não vai ter um papel relevante na retroalimentação. Ele vai estar relacionado mais especificamente com o quê? Com os efeitos locais do hormônio do crescimento, por atuar de maneira parácrina. Para a gente ver os efeitos do hormônio do crescimento sobre o tecido ósseo, vamos relembrar um pouquinho como se dá o processo de ossificação endocondral, que está relacionado então com o crescimento ósseo linear. Então aqui nesse esquema tem um osso longo, né, no qual tem duas partes distintas. As extremidades são chamadas de epífises e eu tenho uma haste central que é chamada de diáfise. Durante o período de crescimento, a epífise e a diáfise elas são separadas por pela presença de um tecido cartilaginoso chamado de placa de crescimento. Tá? Aqui nesse esquema, a gente tem um
recorte histológico mostrando os tipos celulares que eu tenho nessa placa epifisária ou placa de crescimento. Então aqui é mais perto da epífise, aqui mais perto da diáfise. Então veja só, mais próximo da epífise eu tenho o quê? Eu tenho células-tronco, que podem estar o quê? No estado de repouso. Tá? Quando estimulado essas células-tronco, elas começam o quê? A se proliferar, né? E se diferenciar em quem? Em condrócitos, que são células do tecido cartilaginoso. Após o período de proliferação das células dos condrócitos, o que vai ocorrer? Esses condrócitos tendem a aumentar de tamanho, sofrendo o quê? Hipertrofia. Essa zona que contém, então, células dos condrócitos em proliferação e começando o processo hipertrófico, você vai chamar de zona proliferativa. Conforme essas células então vão aumentando de tamanho, o que vai ocorrer? Elas vão sofrendo processo, elas vão ficando cada vez mais hipertróficas e essa zona é chamada de zona hipertrófica. O que ocorre? Durante o processo de ossificação endocondral, essas células, os condrócitos hipertrofiados, eles vão acabar morrendo por apoptose e o local por eles ocupado vai ser ocupado por quem? Por células do sistema ósseo. Então vou ter um molde de cartilagem, né, no qual o espaço que foi deixado pelos condrócitos vai ser ocupado por células do sistema ósseo chamado de osteoblastos, que vão então migrar para essa região e começar a sintetizar a matriz óssea. Então, o tecido cartilaginoso que serviu de molde vai dar lugar ao tecido ósseo. Esse é o processo chamado de ossificação endocondral. Então, ações do hormônio do crescimento IGF na fisiologia óssea tem o quê? Então, os efeitos do hormônio do crescimento sobre o esqueleto, eles se devem ao quê? Aumento da proliferação celular, estimulando também a síntese do colágeno, que é o principal componente da matriz orgânica desse tecido, isso lá na placa epifisária. Essas ações do hormônio do crescimento, elas são indiretas. Por quê? Porque elas dependem da produção local de quem? Dos IGFs, que vão atuar principalmente de maneira parácrina e autócrina, promovendo esses efeitos. Então, em resposta ao GH, a placa epifisária vai fazer o quê? Sintetizar IGF-1. O IGF-1, então, que é sintetizado na placa epifisária, ele vai agir de maneira autócrina, parácrina, fazendo o quê? Aumentando a proliferação celular, né? Ativando a mitose. Quando ocorre o processo de fechamento do disco epifisário, ao final, então, lá da puberdade, o que vai ocorrer? Isso vai impedir o efeito do hormônio de crescimento longitudinal. Tá? Então, quando a pessoa atinge o final da puberdade, início da fase adulta, deixa de existir, né, esse tecido epifisário, essa placa epifisária. Né? No entanto, eu tenho o quê? Alguns ossos planos, curtos e irregulares podem ainda permanecer resquício de tecido cartilaginoso, né, como por exemplo os ossos frontais, a mandíbula, as falanges distais. E esses ossos, mesmo na fase adulta, eles podem sofrer o quê? Ação de eventual excesso de liberação de hormônio de crescimento ou de GF1. Tá? Então a pessoa para de crescer em resposta ao hormônio do crescimento, em virtude do quê? Do fechamento da placa epifisária. No entanto, alguns tecidos ósseos ainda apresentam resquícios desse tecido cartilaginoso e quando ocorre um eventual pico de secreção do hormônio de crescimento de GF1, eles vão responder. Né? Eu tenho alterações na secreção do hormônio de crescimento, por exemplo, durante o período da infância, vão acarretar em duas situações. Quando eu tenho a falta ou deficiência desse hormônio, eu posso ter uma situação de nanismo, e quando eu tenho um excesso da liberação do hormônio de crescimento durante a infância, eu tenho uma outra situação chamada de gigantismo.
Aqui nessa figura, nesse gráfico, né, a gente pode ver o seguinte. Então, marcado em verde escuro, eu teria uma situação de pessoas que apresentam deficiência do hormônio do crescimento. Antes de iniciar a reposição hormonal com o hormônio do crescimento. Então, vejam só, iniciando o tratamento, a velocidade de crescimento, então, durante o primeiro ano de vida do indivíduo aumentou muito, tá? Em relação ao período antes do tratamento. Isso permanece elevado, tá? No segundo, terceiro ano de vida do indivíduo. Então, alguns casos de deficiência de crescimento, elas são devidos ao quê? À deficiência do hormônio de crescimento. No entanto, nem todas as vezes que a pessoa apresenta um retardo do crescimento linear, é uma situação na qual tem deficiência no hormônio de crescimento. Por algumas vezes, em algumas situações, o indivíduo pode ter até níveis elevados de hormônio do crescimento no plasma. Nesses indivíduos, tá, uma possível causa é o quê? É uma mutação, né, alguma alteração no receptor do hormônio do crescimento que impede que o tecido cartilaginoso da placa epifisária responda ao hormônio do crescimento. Nesses casos, né, no qual a pessoa ela é insensível à ação do hormônio do crescimento, o tratamento ele pode ser feito com o quê? Com o IGF-1. Tá? Vamos ver então em verde claro como que isso ocorre. Nesses indivíduos, então, tem essa taxa de crescimento antes do tratamento, e o tratamento com IGF-1, o que ocorre? Ele aumenta, então, no primeiro, no segundo e no terceiro ano de vida, a taxa de crescimento. Então, não são todos os casos, tá? Tem que ficar claro isso, no qual a pessoa apresenta uma deficiência, um retardo no crescimento linear, que isso seja obrigatoriamente devido a uma deficiência do hormônio do crescimento. Em alguns casos, essa deficiência é devida ao quê? É devido a uma insensibilidade do receptor do hormônio de crescimento, né, por alguma possível mutação, né, na qual então o tecido cartilaginoso e ósseo não consegue produzir IGF-1 em resposta ao hormônio de crescimento. Nesses casos, o crescimento pode ser retomado pelo tratamento de reposição com o IGF. Aqui nessa figura ela é importante porque ela representa o quê? Quando a gente fala então no crescimento linear do indivíduo, a gente tem que entender que não é somente o IGF e o GH que tem um papel no controle endócrino desse processo. O crescimento ele é dependente de outros hormônios, como por exemplo os hormônios da tireoide, os esteroides sexuais e a própria insulina. O papel que cada um deles vai desenvolver ao longo da vida do indivíduo vai depender do período de crescimento. Tá? Então, durante o período pré-natal, tá? Durante os 9 meses de gestação, eu tenho um papel importante, por exemplo, nesse período do IGF e da insulina. Tá? Logo após o nascimento, a gente tem um pico da liberação do hormônio de crescimento, mas ele não é o único responsável pelo crescimento durante esse período. O IGF também participa, bem como tem a participação de quem? Dos hormônios da tireoide. No período, então, da infância, a criança continua crescendo em resposta ao quê? Presença, então, do IGF, do hormônio de crescimento, do hormônio da tireoide e da insulina. No período da adolescência, eu também tenho o quê? Além desses hormônios citados previamente, eu tenho a participação dos esteroides sexuais que vão auxiliar no aumento da taxa de crescimento linear desses indivíduos. Então, tem a participação ao longo do desenvolvimento do crescimento linear do indivíduo da participação de diversos hormônios, não somente o hormônio do crescimento, o IGF. No entanto, por algum motivo, né, como por exemplo a presença de tumores que
podem secretar esse hormônio, perdão, eu posso ter então um excesso da secreção de hormônio de crescimento, então após o período da puberdade. Essa situação é chamada de acromegalia. Como a gente viu, o excesso da liberação de hormônio de crescimento após a puberdade não vai acarretar em aumento do crescimento linear. No entanto, eu tenho o quê? Alguns tecidos cartilaginosos, alguns ossos, né, que ainda permanecem resquícios de tecido cartilaginoso, que podem responder então a esse aumento do GH. Né? Então, posso ter o quê? Aumento da espessura, né, da mandíbula, da maxila, né, uma hipertrofia das falanges, né, porque esses ossos ainda permanecem esse resquício de tecido cartilaginoso, que pode responder ao aumento da concentração de hormônio de crescimento. Então, em resumo da aula de hoje, a gente tem que a glândula adenipofe possui 6 hormônios: prolactina, hormônio tiroestimulante, o ACTH, o GH e as gonadotrofinas, o FSH e o LH. Cada um desses hormônios é regulado por um hormônio hipotalâmico. Tá? Então, eu tenho no hipotálamo o hormônio liberador de gonadotrofinas, GNRH, que vai controlar a secreção de FSH e LH pela adenipofe, que por sua vez atua onde? Nas gônadas, tendo efeito trófico nesses órgãos. O hormônio de crescimento, por sua vez, ele pode ser controlado sua secreção pela somatostatina quanto pelo GHRH liberado pelo hipotálamo. O hormônio de crescimento atua no fígado, né, liberando somatomedidas, bem como atua em outros tecidos, promovendo seus efeitos sobre o crescimento e metabolismo. Já o CRH, liberado pelo hipotálamo, atua na adenipofe, controlando a liberação de ACTH, que por sua vez controla o córtex adrenal, a liberação de cortisol. O TRH libera TSH pela adenipofe, controla por sua vez a glândula tireoide. E a prolactina, sua concentração sua liberação é controlada principalmente o quê? Pela liberação de dopamina. Então, normalmente, eu tenho uma inibição da liberação de prolactina pela adenipofe devido a um tônus de liberação de dopamina pelo hipotálamo. Né? Em alguns períodos da vida do indivíduo, eu tenho a diminuição da liberação de dopamina, como por exemplo durante a amamentação, e aumento da liberação de quem? Nesses períodos, durante o reflexo neuroendócrino de lactação. E o TRH, que vai estimular a liberação de prolactina, que vai atuar lá na glândula mamária, promovendo a síntese do leite. Então era isso o assunto da aula de hoje. Obrigado. Pois bem, terminada então a parte de adenipofe, vamos iniciar a ver os hormônios que são liberados pela neurohipófise. Então, são 2 hormônios da neurohipófise. O hormônio antidiurético, ou arginina vasopressina, né, que é abrevado como ADH, e a ocitocina. Esses 2 hormônios, liberados pela neurohipófise, eles também têm um controle hipotalâmico. No entanto, é um controle diferente daquele do hipotálamo. O controle hipotalâmico da neurohipófise é diferente da adenipofe. Em virtude do quê? Aqui na região da neurohipófise, nós temos uns prolongamentos, né, os botões terminais de neurônios de 2 núcleos hipotalâmicos, o núcleo supraóptico e o paraventricular. Esses 2 núcleos vão então sintetizar o ADH e a ocitocina, e quando esses neurônios são estimulados, o ADH e a ocitocina são liberados na corrente sanguínea, atuando em órgãos-alvos. Muito bem, vamos começar a falar um pouquinho então do papel do ADH. Pois bem, então, evidências de que a neurohipófise estava relacionada com o controle osmótico já datam da década de 40. Né? Nesse experimento aqui realizado com cães, demonstra isso. Então, os animais que foram tratados, né, foi fornecido água aos cachorros, né,
E aqui a gente está avaliando aqui o fluxo urinário, aqui o tempo. Passado um tempo, que era injetado então por via oral água nos animais, o que se observava aqui? Ocorria um aumento do fluxo urinário. Tá? E esse aumento do fluxo urinário ele poderia ser interrompido pela injeção intraarterial de uma solução hiperosmótica de cloreto de sódio. Né? Isso levava então a injeção intraarterial de cloreto de sódio levava a uma diminuição do fluxo urinário. Ou seja, existe algum mecanismo que leva então à interrupção, né, à diminuição do fluxo urinário, ou seja, um efeito antidiurético causado por essa injeção hiperosmótica de cloreto de sódio. Isso era observado quando essa injeção de cloreto de sódio ela era realizada por via intraarterial, né, na carótida interna dos animais. Mas não era observado quando essa injeção hiperosmótica era realizada na circulação sistêmica. Tá? Além disso, né, passado determinado tempo, no qual então tinha aumento novamente do fluxo urinário, esse fluxo urinário ele poderia ser novamente interrompido por tratamento, né, pode ser até intravenoso, com um extrato da glândula neurohipófise. Então, nessa situação, o que acontecia? Quando é injetado o extrato da neurohipófise, novamente era observado um efeito antidiurético. Tá? Então, quer dizer o quê? Que existe algo na neurohipófise que causa esse efeito antidiurético. Aqui em B é a mesma situação, mesmo experimento, só que foi realizado aqui uma remoção cirúrgica da neurohipófise desses animais. Com a remoção cirúrgica da neurohipófise desses animais, agora a injeção intraarterial uma solução hiperosmótica de cloreto de sódio não mais causa o quê? Esse efeito antidiurético observado no gráfico A. No entanto, a injeção do extrato da neurohipófise nesses animais causa um efeito antidiurético independente de se a glândula foi retirada ou não. Então, indicando que, novamente, existe algo nesse extrato da neurohipófise que tem esse efeito antidiurético, ou seja, algum hormônio, alguma substância era capaz de causar esse efeito aqui. Posteriormente, em outros experimentos, isso foi demonstrado que o responsável por esse efeito do extrato era o hormônio antidiurético. Muito bem. Então, o hormônio antidiurético, ele é liberado, né, ele é sintetizado por dois núcleos hipotalâmicos, o paraventricular e principalmente o núcleo supraóptico. O ADH é um hormônio o quê? É um hormônio peptídico. Tá? Então ele é sintetizado nos neurônios do corpo celular e deve ser o quê? Transportado ao longo do axônio até os botões terminais, onde ele vai ser, quando estimulado, liberado. Então, o que a gente pode ver aqui? Aqui um aumento do neurônio hipotalâmico, ou do núcleo paraventricular, ou do núcleo supraóptico. E eu tenho o quê? O pré-pro-hormônio, que é constituído do quê? No peptídeo sinal, também contém o ADH, contém também uma cadeia mais longa de aminoácidos, chamada neurofisina 2, e uma outra cadeia polipeptídica perto da terminal do carboxo terminal dessa proteína, que é uma glicoproteína, um glicopeptídeo, desculpa. Então, conforme vai sendo processado esse pré-pro-hormônio, né, ele acaba virando um pró-hormônio, contendo então o ADH, a neurofisina 2 e o glicopeptídeo. E depois, por clivagem proteolítica, liberado então o ADH, a neurofisina 2 e o glicopeptídeo. O ADH ele é um peptídeo bem pequenininho, né? Ele tem somente 9 resíduos de aminoácidos, que podem formar ponte de sulfeto entre 2 resíduos de cisteína. Voltando aqui nessa figura aqui, então, o que a gente tem? Esses dois núcleos hipotalâmicos,
e que eles recebem o quê? Informação. Que tipo de informação esses núcleos recebem que vai levar, vai controlar a liberação de ADH? Então, o que a gente tem é o quê? Osmoreceptores. Então, são receptores sensoriais capazes de detectar alterações na osmolaridade do plasma. Quando ocorre aumento da osmolaridade, esses osmoreceptores vão fazer o quê? Eles vão deflagrar potenciais receptores, que são convertidos em potenciais de ação, e esses osmoreceptores acabam estimulando os neurônios do núcleo paraventricular e do supraóptico. Uma vez estimulados, então, esses neurônios acabam liberando o hormônio antidiurético na circulação. Uma outra fonte de estímulos que controla a liberação de ADH seria o quê? A presença de informação dos barorreceptores. Essas informações dos barorreceptores, sejam eles de atriais ou localizados no seio carotídeo, essas informações chegam ao teu sistema nervoso central e numa região do tronco cefálico, num grupo de núcleos chamado de núcleo do tracto solitário, essa informação é repassada até esses neurônios hipotalâmicos que controlam a liberação de arginina vasopressina. Da mesma forma, então, quando ocorre uma queda da pressão arterial, esses neurônios acabam estimulando a liberação, estimulando os neurônios que liberam a arginina vasopressina. Quais são as ações do hormônio antidiurético? As duas principais ações do hormônio antidiurético são o quê? O seu efeito antidiurético, pelo qual ele recebe esse nome, né, de hormônio antidiurético. E o outro nome do hormônio antidiurético é o quê? Arginina vasopressina, ou seja, é um composto que tem efeito vasopressor, tem um efeito vasoconstritor. Então as principais ações são o quê? Vasoconstrição e o efeito antidiurético. O efeito vasoconstritor ele se deve ao quê? À presença de receptores para o ADH nas células musculares lisas localizadas nas paredes dos vasos sanguíneos. Nesse caso, os receptores presentes na membrana dessas células musculares lisas são o quê? Receptores chamados de V1. Uma vez que é ativado esse receptor pelo ADH, o que vai ocorrer? A ativação de uma proteína G acoplada ao receptor que vai ativar o sistema da fosfolipase C e do cálcio. O aumento do cálcio intracelular na célula muscular lisa vai deflagrar o processo de contração dessa célula. A contração nessas células musculares lisas que formam a parede dos vasos sanguíneos não vai acarretar vai causar esse efeito vasoconstritor. Já o outro efeito, o efeito antidiurético, ele está ligado ao quê? A um outro receptor e a um outro tipo celular. Aqui a gente está vendo uma célula principal do ducto coletor, o esquema dela, né? Então, quando o ADH liga no receptor agora um receptor V2, esse receptor é acoplado a uma outra proteína G. Uma proteína G que vai levar ao que? Aumento da produção intracelular nessa célula de AMP cíclico, que vai atuar como segundo mensageiro, ativar a proteína quinase A, que vai promover, como a gente vai ver em mais detalhes depois, aumento da reabsorção de água, ou seja, causando esse efeito antidiurético desse hormônio. Então, esses dois efeitos, o efeito vasoconstritor e o efeito antidiurético do ADH, são devidos à ação do ADH sobre receptores diferentes. Como que é regulada a secreção do hormônio antidiurético? O principal estímulo pelo qual é regulada a secreção do hormônio antidiurético é o mostrado na linha azul aqui, que seria o que? Aumento da osmolaridade plasmática. Então, conforme aumenta a osmolaridade plasmática, que aqui a gente vai simplificar falando do aumento da concentração de sódio, então, no plasma, isso acarreta no aumento da liberação de ADH no plasma. Então, conforme aumenta a osmolaridade plasmática, aumenta a secreção do hormônio antidiurético. Perdão. O outro fator que também acarreta na liberação, que controla, que regula a secreção do hormônio antidiurético, seria o quê? Alteração do volume plasmático ou da pressão arterial. Então, nesses casos, a gente tem um efeito inverso. Quanto menor
é o volume sanguíneo, e também quanto menor for a pressão arterial, maior vai ser a liberação do hormônio antidiurético. Então, os dois principais fatores que regulam a secreção do hormônio antidiurético, quais são? Osmolaridade plasmática, que é o principal, e controle cardiovascular, né? Que está relacionado ao quê? Alteração do, do volume plasmático ou da pressão arterial. Então, o principal fator que regula a secreção do hormônio antidiurético é a osmolaridade plasmática. Então, nesse gráfico aqui, a gente tem o quê? A gente tem a concentração plasmática do hormônio antidiurético e aqui tem a osmolaridade plasmática em miliosmoles por quilo. Assim como outras variáveis fisiológicas, como a glicemia, temperatura, pressão arterial, a osmolaridade ela tem um ponto de ajuste, ou set point, que fica em torno de 280 miliosmoles por quilo. Elevações da osmolaridade acima de 280 começam a evocar o quê? O aumento da concentração plasmática do hormônio antidiurético, que reflete então o aumento da sua secreção. O aumento da osmolaridade plasmática, além de evocar o aumento da liberação do hormônio antidiurético, também ativa o mecanismo de sede, que tem um limiar um pouco mais alto, diferente daquele do set point, em relação ao set point, né, que é em torno de 290 miliosmoles por quilo. Então, conforme aumenta a osmolaridade plasmática, maior é a secreção do hormônio antidiurético. Osmolaridade plasmática abaixo de 280, a liberação de ADH é muito baixa, né? Então ela começa a ser liberada a partir de aumentos na osmolaridade. Então, numa situação cotidiana, no dia a dia, no qual não ocorrem alterações grandes do volume sanguíneo, o principal fator que regula a secreção do ADH é a osmolaridade. Então, aumenta na osmolaridade, estimula a liberação do hormônio antidiurético pela neurohipófise. Assim, o principal estímulo que regula a secreção do hormônio antidiurético é a osmolaridade plasmática. Como que alterações na osmolaridade plasmática são detectadas e isso acarreta em alterações na secreção do hormônio antidiurético pela neurohipófise? Pois bem, então a gente possui receptores sensoriais capazes de detectar variações na osmolaridade plasmática, são os chamados osmorreceptores. Eles estão localizados principalmente nos órgãos circunventriculares. O que são órgãos circunventriculares? Órgãos circunventriculares são regiões do sistema nervoso central que são desprovidas de barreira hematoencefálica. Dos órgãos circunventriculares, dois têm um papel muito importante como osmosensores, que seriam essas regiões marcadas em vermelho, que seria o órgão subfornical e o órgão vascular da lâmina terminal. Então, nessas regiões, eu tenho neurônios especializados em detectar alterações da osmolaridade. Como que eles fazem isso? Essas células têm canais mecanosensíveis na sua membrana plasmática, da família dos DRP. Então, vamos ver no exemplo aqui em cima, né, na qual ocorre um aumento da osmolaridade plasmática. Quando ocorre um aumento da osmolaridade plasmática, ou seja, o meio extracelular vai ficar mais concentrado que o meio intracelular, a célula vai perder água para o meio externo, tá? O meio extracelular. Isso vai causar o quê? Um encolhimento, uma diminuição do volume celular. Esse encolhimento ele acionaria então esses canais mecanosensíveis, levaria então à despolarização da célula e geração de potenciais de ação. Numa situação hiposmolar, ou seja, no qual tem uma diminuição da osmolaridade plasmática, por exemplo, eu vou ter um evento inverso. Então, nessa situação, a célula aumenta o seu volume porque ela ganha água, porque
ela está mais concentrada do que o meio externo, né, que o meio extracelular. Isso vai fazer o quê? Vai desativar esses canais da família TRP. Isso vai diminuir a deflagração de potenciais de ação, diminuindo a liberação de, de, do neurotransmissor dessas células. Então, os dois principais locais de osmorrecepção seriam o quê? O órgão subfornical, o órgão vascular da lâmina terminal. Além disso, os próprios neurônios do núcleo paraventricular e do núcleo supraóptico também são o quê? Osmosensíveis. Então, eles também são capazes de detectar variações na osmolaridade. Então, quando aumenta a osmolaridade, aumenta a secreção de vasopressina. E quando diminui a osmolaridade, tem o efeito inverso. Desativação, né, dos canais iônicos, mecanosensíveis, da família TRP e diminuição da secreção de ADH. Bom, aqui nesse exemplo, eu tenho então um neurônio que libera o hormônio antidiurético lá na neurohipófise. Esse neurônio, então, ele recebe informações com relação à osmolaridade plasmática. Ele pode, ele mesmo, detectar alterações, mas principalmente ele recebe o quê? Essas informações de alteração na osmolaridade plasmática dos órgãos circunventriculares, que contêm os neurônios osmorreceptores. Então, quando ocorre aumento da osmolaridade plasmática, esses osmorreceptores presentes no órgão vascular da lâmina terminal ou no órgão subfornical vão estimular o neurônio liberador de ADH, produtor de ADH, a liberar lá na neurohipófise o hormônio antidiurético na circulação. Pois bem, além desse estímulo neural, né, através de osmorreceptores, a célula os neurônios produtores, secretores do hormônio antidiurético, tanto do núcleo supraóptico quanto do paraventricular, também recebem outras informações que vão modular a secreção do ADH. Por exemplo, eles também podem ser estimulados pela presença de um outro hormônio no sangue, que seria a angiotensina 2. O aumento da angiotensina 2 estimula a liberação do hormônio antidiurético. Por sua vez, um outro hormônio chamado de peptídeo atrial natriurético, que é liberado pelos miócitos atriais, ele tem um efeito inverso, ele inibe a secreção do hormônio antidiurético. Pois bem, vamos imaginar aqui então duas situações. Uma situação que eu tenho uma carência de água e outra que eu tenho o quê? Um excesso da ingestão de água. Como que isso vai afetar a liberação do hormônio antidiurético pela neurohipófise? Então, uma situação de carência de água, né? O indivíduo está ingerindo pouca água, isso tende a o quê? A aumentar a osmolaridade do plasma. O aumento da osmolaridade do plasma, como a gente viu, vai ser detectado pelos osmorreceptores, né? Que vão fazer o quê? Estimular a secreção de ADH pela neurohipófise. O ADH liberado pela neurohipófise vai fazer o quê? Vai diminuir a excreção de água na urina, né? Ou seja, de que forma que ele faz isso? Aumentando a reabsorção de água livre lá nos ductos coletores. Então, nessa situação de carência de água, eu tenho uma urina de baixo volume e muito concentrada. Por quê? Porque eu tenho uma grande concentração do hormônio antidiurético que promove reabsorção de água. Nessa situação aqui, o rim está fazendo o que na presença do ADH? Ele está diminuindo a perda de água, né? No entanto, a água que foi perdida, não foi ingerida, ela precisa ser reposta. E isso ocorre de que forma? O aumento da osmolaridade ele vai desencadear um outro mecanismo, como a gente viu, que tem um limiar um pouco mais alto, que é a sede. Aí então o indivíduo vai procurar uma fonte de água para que essa carência de água seja corrigida. Pois bem, numa situação inversa, na qual o indivíduo tem um excesso da ingestão de água,
o que vai ocorrer? O excesso da ingestão de água vai levar a uma diminuição da osmolaridade plasmática. Se ocorre uma diminuição da osmolaridade plasmática, vou ter uma menor ativação dos osmoreceptores. Isso vai acarretar no quê? Numa diminuição da secreção do hormônio antidiurético. Se a concentração do hormônio antidiurético é baixa, ele vai deixar de fazer o quê? De reabsorver a água nos rins. Isso vai promover o quê? O aumento da excreção de água na urina. De modo que a urina desse indivíduo que está ingerindo bastante água vai ser o quê? Uma urina com grande volume e pouco concentrada. Então, essas são as duas situações nas quais ocorre alteração, né? São exemplos de alteração na secreção do hormônio antidiurético, relacionados ao quê? Ao controle da osmolaridade plasmática. Bem, o ADH, como que ele causa esse efeito antidiurético? O efeito antidiurético dele é devido à ação do hormônio, devido à sua ação aonde? Lá no néfron distal, lá nos ductos coletores. Então aqui eu tenho duas situações, uma na qual eu tenho o hormônio antidiurético e outra, vamos considerar que é na ausência do hormônio antidiurético. Então quando eu tenho um estímulo que acarreta no aumento da liberação do ADH, ele vai atuar nessas células do ducto coletor, nas células principais do ducto coletor, promovendo o quê? Aumento da reabsorção de água. Então a água que estava no lúmen do néfron, do ducto coletor, ela vai ser reabsorvida para dentro da célula principal e da célula principal para o interstício. Ou seja, a perda de água na urina vai ser menor. Vai ter uma urina com baixo volume de urina e a urina vai ser mais concentrada. Uma situação inversa, na qual vamos considerar não tem o hormônio antidiurético, o que ocorreria? Na ausência do hormônio antidiurético, o ducto coletor se torna impermeável à água. Ou seja, a água que chega aqui no néfron, nessa parte distal do néfron, ela passa diretamente por essa região e ela é eliminada na urina. Então, na ausência do hormônio antidiurético, o que vai ocorrer? Pouca reabsorção de água e vai acarretar num grande volume urinário. Essas situações são exemplos exagerados para facilitar o entendimento, né? Porque não é assim que ocorre, né? Com ADH e sem ADH. A gente tem o hormônio antidiurético normalmente no nosso plasma, né? Em alguns momentos a gente tem um aumento da sua secreção, em outros momentos você tem uma diminuição da sua secreção. Mas para facilitar o entendimento, consideramos aqui nesse exemplo uma situação que eu tenho ADH e uma situação que eu não teria ação do hormônio antidiurético. Como que o hormônio antidiurético atua lá nas células do ducto coletor, promovendo a reabsorção de água? Pois bem, aqui mostrado em A, vamos considerar então uma situação que eu não tenho o hormônio antidiurético. Essa aqui seria um esquema de uma célula principal do ducto coletor medular. Então aqui eu tenho a membrana luminal ou apical, aquela que está voltada para o lúmen do néfron. E aqui eu tenho a membrana basolateral. Na membrana basolateral eu tenho canais de água chamados de aquaporina, são chamados do tipo 3 e 4, que não dependem da ação do hormônio antidiurético. Esses canais promovem então a entrada ou saída de água a partir dessa célula aqui. Dentro da célula do ducto coletor, eu tenho o quê? Vesículas que contêm essas proteínas marcadas aqui em azul, representadas em azul, que seriam as aquaporinas do tipo 2. Esses são os canais de água do tipo 2. Na ausência do hormônio antidiurético, essas aquaporinas ficam então vesiculadas dentro da célula, né? Não estão expressas na membrana luminal. Quando ocorre, então, algum estímulo que acarreta no aumento da liberação do hormônio antidiurético, o que vai ocorrer? Bem, através da
ativação do receptor e uma cascata intracelular que vai levar ao aumento da produção de AMP cíclico, essas vesículas intracelulares lá nas células principais do ducto coletor que contém as aquaporinas do tipo 2 vão sofrer um processo de exostose e vão se fundir com a membrana luminal. E de modo que então as aquaporinas do tipo 2 vão ficar localizadas agora na membrana luminal, tornando essa membrana então permeável à água. Então o que o hormônio antidiurético faz é o quê? Promove o aumento da permeabilidade nessas células principais do ducto coletor. De que forma? Aumentando a expressão na membrana luminal das aquaporinas do tipo 2. São elas que permitem que a água passe do lúmen do nétron para o interior da célula. Uma vez que dentro da célula elas passam para o interstício através das aquaporinas do tipo 3 e do tipo 4, que são independentes da ação do hormônio antidiurético. Aqui a gente pode ver então um outro esquema mostrando com um pouco mais de detalhe como que ocorre a ação do hormônio antidiurético na célula principal do ducto coletor. Então, nessas células, na sua membrana basolateral, eu tenho o receptor V2 do hormônio antidiurético. Ele é acoplado a uma proteína G, GS. Quando o ADH se liga ao receptor, ativa a proteína G, que vai levar ao quê? Ativação da adenylato ciclase. Uma vez ativada essa enzima, ela promove aumento da produção intracelular de AMP cíclico. O AMP cíclico vai atuar como segundo mensageiro e, como a gente já viu, ele ativa uma proteína quinase, chamada de proteína quinase A. Essa proteína quinase ativada leva à fosforilação de proteínas intracelulares que vão facilitar a exocitose do quê? Facilitar a exocitose dessas vesículas que contêm as proteínas aquaporinas do tipo 2 com a membrana celular, expressando então na membrana luminal essas aquaporinas do tipo 2, tornando então essa região aqui permeável à água. Quando ocorre uma diminuição da concentração de ADH, diminui a atividade da proteína quinase A, e o que vai ocorrer? Essas aquaporinas do tipo 2 que estavam expressas na membrana, elas vão ser endocitadas, né? Elas vão ser endocitadas para o interior celular, podendo ser recicladas, ou seja, quando tiver novamente a ativação do receptor pelo ADH, elas podem ser novamente exocitadas, ou elas podem sofrer o processo de degradação ao se fundirem com os lisossomos. Além de causar esse efeito de aumentar a exocitose das vesículas que contêm aquaporina do tipo 2, a ativação da proteína quinase A decorrente do aumento intracelular de AMP cíclico também vai fazer o quê? Ativar cascatas de sinalização intracelular que vão promover o aumento da síntese das aquaporinas do tipo 2. Então, elas, além de aumentar a exocitose das vesículas que já contêm aquaporina do tipo 2, ela também promove o aumento da síntese dessa proteína. Um outro fator que também regula a secreção do hormônio antidiurético, além da osmolaridade, a gente viu que é o quê? Seria alterações do volume plasmático. Então, numa situação de hipovolemia, eu também posso ter aumento da secreção do hormônio antidiurético. Nesse gráfico aqui a gente tem, olha só, concentração plasmática do hormônio antidiurético, aqui tem a depressão, a porcentagem de depressão de volume sanguíneo. O que acontece? Se por um lado, quando a gente viu a osmolaridade regulando a secreção do ADH, pequenos aumentos na osmolaridade plasmática já eram capazes de evocar alterações na secreção de ADH, o volume sanguíneo também pode alterar a secreção de ADH. No entanto, é necessário o quê? Uma grande perda de volume celular para que isso ocorra. A gente começa a ter uma liberação maior de ADH em decorrência de uma hipovolemia, por exemplo, quando ocorre
perda em torno de 15% de volume plasmático, de volume sanguíneo, desculpa. Ou seja, precisa de uma alteração maior, né? No entanto, apesar de ser uma alteração maior necessária para invocar a secreção de ADH, a quantidade de ADH liberada por alteração causada por uma hipovolemia, ela é muito maior do que aquela causada por uma alteração na osmolaridade plasmática. Então, a partir de 15%, eu tenho uma liberação maciça de ADH causada pela hipovolemia, que aumenta, obviamente, ainda mais conforme aumenta a porcentagem de perda de volume sanguíneo. Isso é causado pelo quê? Então, além dos osmorreceptores que estimulam os neurônios no núcleo paraventricular ou supraóptico, controlando a secreção de ADH, como a gente tinha visto anteriormente, eu tenho o quê? Informações que vêm lá dos baroreceptores, chegam até o tronco cefálico no núcleo do trato solitário. No núcleo do trato solitário, essas informações acerca de diminuição da pressão arterial, elas são repassadas elas chegam até esses neurônios hipotalâmicos, desses dois núcleos, e acarretam o aumento da liberação da arginina vasopressina. Ou seja, é uma outra via diferente daquele dos osmorreceptores, né? Boa parte dessa via é relacionada então à alteração de pressão arterial ou de volume sanguíneo, ela vem a informação de onde? De baroreceptores lá do núcleo do trato solitário. Esses dois fatores que regulam a secreção do hormônio antidiurético, a osmolaridade plasmática e a perda, alterações na volemia, elas estão relacionadas. Tá? Então aqui, como a gente tinha visto, marcado em azul, essa linha azul forte aqui, seria uma situação de euvolemia, ou seja, eu não tenho alterações nem para mais nem para menos no volume sanguíneo. Então, nessa situação, quem prevalece é o que é a liberação do hormônio diurético, ela obedece à osmolaridade, né? Como a gente tinha visto. Aumento da osmolaridade acarreta em aumento da liberação do hormônio antidiurético. Quando o indivíduo tem uma situação de hipovolemia, se por algum motivo então ele perdeu volume sanguíneo, teve uma hipotensão, o que vai ocorrer? Essa curva ela se desloca para a esquerda. O que isso quer dizer? Que menores alterações na osmolaridade já acarretam um aumento maior na liberação de hormônio antidiurético. Ou seja, conforme eu tenho perda de volume sanguíneo, o controle da liberação de ADH pela osmolaridade se torna maior. Eu tenho o quê? Uma situação de ganho osmorregulatório. Tá? Então, conforme eu tenho hipovolemia ou hipotensão, o controle pela osmolaridade se torna o quê? Se torna mais sensível. Menores alterações na osmolaridade plasmática acarretam uma maior liberação do hormônio antidiurético. No entanto, quando eu tenho uma situação de hipervolemia ou hipertensão, eu vou ter o efeito inverso. A curva vai se deslocar para a direita. Ou seja, esse sistema vai funcionar com uma sensibilidade menor, ter perda de sensibilidade. De modo que, então, numa situação de hipervolemia, que está marcado nesses números aqui, é a porcentagem de alteração de volume, né? Mais 10%, mais 15%, mais 20%. Né? Então, nessas situações aqui, que eu tenho ganho de volume plasmático, o que vai ocorrer? Eu preciso de alterações maiores na osmolaridade para acarretar uma maior liberação de hormônio antidiurético. O sistema está se tornando o quê? Menos sensível. Então, o controle a regulação da secreção do hormônio antidiurético, ela envolve o quê? A osmolaridade, que é o principal, mas ela também pode ser regulada, a secreção do ADH, por alterações na volemia. Esses dois fatores, eles se relacionam, de modo que quando eu tenho, então, uma situação de hemorragia, por exemplo, o controle da osmolaridade, ele pode ficar o quê?
ficar mais sensível. Menores alterações da osmolaridade pode causar o quê? Uma maior secreção do hormônio antidiurético. Esses dois fatores se relacionam. Esse esquema aqui vai resumir bem a interação dos diversos fatores que levam à liberação de arginina, vasopressina, o hormônio antidiurético. Então a gente viu que quando ocorre um aumento da osmolaridade plasmática, isso é detectado por osmorreceptores. Alguns osmorreceptores estão relacionados ao quê? Presença tanto no órgão subfornical quanto no órgão vascular da lâmina terminal, vão estimular a liberação de ADH pela neurohipófise. Então, o ADH liberado pela neurohipófise vai fazer o quê? Atuar lá nos rins, promovendo a diminuição da excreção de água, né? Aumentando a sua reabsorção. Por outro lado, quando ocorre uma queda, ou um aumento da osmolaridade, eu vou ter o quê? Além da estimulação de osmorreceptores relacionados com a secreção do hormônio antidiurético, eu também vou ter osmorreceptores relacionados com o mecanismo da sede. Então vejam só, os osmorreceptores que causam aumento da liberação de ADH são diferentes dos osmorreceptores que estão relacionados com o mecanismo da sede. Pois bem, então quando ocorreu o aumento da osmolaridade e atingiu o limiar da sede, eu também tenho o quê? A ativação desse mecanismo que leva ao aumento da ingestão de água. Então, aumento da ingestão de água com diminuição da excreção de água, causado pelo aumento da liberação do hormônio antidiurético, tende a aumentar a água livre, que tende ao quê? A corrigir o estímulo osmótico que causava a ativação desse sistema, né? Então é uma regulação que vai funcionar também por retroalimentação negativa, tá? Por outro lado, quando ocorre então uma diminuição do volume circulante efetivo, o que vai ocorrer? Duas coisas. Uma diminuição do volume circulante efetivo vai levar a uma menor ativação dos receptores de baixa pressão atriais. Isso vai acarretar uma menor ativação então, dos neurônios das vias vagais aferentes. Isso vai ser informado através do núcleo trato solitário até lá no hipotálamo, né? Que vai ocorrer o quê? A estimulação então da liberação, né, de arginina, vasopressina, bem como pode ser acionado o mecanismo de sede. Outro efeito causado que ocorre em resposta à diminuição do volume circulante efetivo é o quê? Lá no rim eu tenho ativação, né, da liberação de renina a partir do aparelho justaglomerular. A renina é uma enzima que no final da sua cascata vai levar ao quê? A ativação da angiotensina 2. A angiotensina 2, como a gente viu, ela atua, né, lá nos osmorreceptores, de modo que eles ficam estimulando esses osmorreceptores a secretar a arginina vasopressina, bem como eles estimulam o quê? O mecanismo de sede, né? Além disso, além de estimular a sede, quando eu tenho diminuição do volume circulante efetivo, eu também tenho um aumento do apetite salino, né? Então, isso tende a facilitar também a corrigir a queda de volume circulante efetivo. O terceiro fator relacionado com os efeitos cardiovasculares tem o quê? Uma diminuição da pressão arterial. Ela também vai o quê? Ser detectada, essa diminuição, por receptores de alta pressão localizados lá no seio carotídeo, que também vão estimular então a liberação de ADH pela neurohipófise. Então são esses mecanismos que estão relacionados então ao controle da secreção da arginina, vasopressina ou hormônio antidiurético. Alterações da osmolaridade, principalmente aumento da osmolaridade e diminuição do volume circulante efetivo ou diminuição da pressão arterial. Por último, né, vamos ver
falar do último hormônio que a gente vai falar da neurohipófise, seria o que? A ocitocina. A ocitocina, assim como a vasopressina, é um peptídeo pequeno, composto somente de 9 aminoácidos. Né? Ele também é sintetizado na forma de pró-hormônio, né? Mas diferentemente da vasopressina, ela é associada a um outro peptídeo chamado de neurofisina 1. Bem, a ocitocina, ela participa do quê? A ocitocina tem diversas funções, as principais, mais conhecidas seriam o quê? A sua liberação do seu efeito durante o trabalho de parto e o efeito no reflexo neuroendócrino da lactação. Então, durante o trabalho de parto, né, o principal estímulo que causa a liberação da ocitocina pela neurohipófise aparenta ser o estiramento do colo cervical, do colo uterino, desculpa, do colo uterino. O estiramento do colo uterino, essa informação por vias sensoriais é conduzida até o sistema nervoso central, onde ela chega até os núcleos supraóptico e paraventricular e estimula a neurohipófise a liberar ocitocina. No momento do parto, né, numa gestação termo, o útero ele é bem responsível, né, o miométrio uterino é bem responsível à ação da ocitocina em virtude da presença de receptores nessas células, né, causado esse efeito do aumento dos receptores causados em parte, pelo menos pela ação do estradiol. Então, em resposta à ocitocina, o útero, né, células do miométrio uterino vão sofrer uma maior contração. O receptor de ocitocina é um receptor acoplado à proteína G, que tende a causar o quê? O aumento da ativação de uma proteína GQ, que leva ao aumento intracelular de cálcio e isso auxilia a deflagrar a contração dessa célula muscular lisa. E como a gente viu, né, conforme aumenta a contração uterina, maior é o estiramento do colo cervical. Isso tem um feedback positivo que acarreta na liberação de ocitocina pela neurohipófise. Outro momento no qual tem a liberação de ocitocina pela neurohipófise seria, como a gente viu lá durante o período de amamentação, onde a ocitocina ela favorece a descida do leite. Então, relembrando, né, a participação da ocitocina, né, vamos ver o reflexo neuroendócrino da lactação. Inicialmente, né, durante a sucção do mamilo, essa informação sensorial é conduzida, né, ou detectada por mecanorreceptores e conduzida por vias aferentes até a medula espinhal. Na medula espinhal, essa informação ela vai para o hipotálamo, né, vai conduzir através de relés, né, vai conduzir até o hipotálamo, onde ela vai fazer o quê? Essa informação ela vai diminuir a liberação de dopamina pelo hipotálamo e isso vai facilitar a liberação de prolactina pela adenipófise. E a adenipófise então começa a liberar maior quantidade de prolactina e isso facilita a produção do leite. Além disso, essa informação sensorial ela também vai atuar na neurohipófise. De que forma? Vai ter um estímulo do núcleo supraóptico e do paraventricular. Isso vai acarretar no aumento da liberação de ocitocina. A ocitocina liberada pela neurohipófise então atinge a corrente sanguínea, a circulação sistêmica, né, e acaba chegando lá no tecido mamário, onde vai exercer o seu efeito de facilitar a injeção do leite. Como a gente tinha visto anteriormente, as células que são responsivas lá no tecido mamário, na glândula mamária, a ocitocina são as células mioepiteliais que têm capacidade contrátil. Em resposta à ocitocina, então o leite que já está produzido, né, já está no interior no lumen do alvéolo mamário, ele pode ser secretado, né, facilitando sua ejeção até a criança, né, que está mamando.
Além desse reflexo neuroendócrino que induz a liberação de ocitocina, outras situações podem causar aumento da liberação de ocitocina numa mulher que está amamentando. Tá? Às vezes o choro de outra criança pode também evocar liberação de ocitocina, bem como fatores como ansiedade, né, estresse e depressão podem diminuir a liberação de ocitocina, dificultando a descida do leite. Então, na aula de hoje era isso que era para ser falado. Muito obrigado.